Oi, gente, tudo bem? Bom, como vocês sabem, né, estamos nessa crise da pandemia do coronavírus e para não perdermos tempo, muito menos conteúdo e nem para vocês ficarem tão atrasados assim, então vamos iniciar com a parte teórica, inclusive de aula prática, tá? Existe a teórica e depois em segundo momento, assim que essa crise passar, tudo voltar ao normal, aí a gente vai passar para as aulas práticas. Tanto que iremos iniciar do zero as aulas práticas, ou seja, vamos começar novamente com esfregação sanguínea, coloração e tudo mais, para que as duas turmas fiquem, melhor, para que as duas subturmas fiquem equilibradas em relação ao assunto. Então, um desses assuntos importantes em relação à aula prática, e que é a base mesmo para poder entender até mesmo boa parte desses casos clínicos que eu estou passando, é o hemograma. Se nós pensarmos no hemograma, vamos analisar o seguinte, que o hemograma ele acaba sendo o principal exame. Se nós analisarmos todos os exames que são solicitados pelo médico, vamos ver lá que tá em primeiro lugar vai ser justamente o hemograma. Então é ele que vai dizer, de modo geral, como é que está o paciente. Ou é ele que vai dizer de como é que está justamente essas células sanguíneas. Ou seja, vamos avaliar como é que está a parte das hemácias, dos leucócitos, das plaquetas. Então iremos analisar essas partes celulares do sangue para a gente poder, ao final, inferir se esse paciente ele tem algum tipo de patologia ou não. Ou seja, através da análise das hemácias, podemos determinar o tipo ou os vários tipos de anemias que nós conseguimos identificar. O mesmo serve para os leucócitos. Os leucócitos não servem somente para identificar processos infecciosos, mas também eles são importantes para poder acompanhar e avaliar os vários tipos de leucemias. E as plaquetas? Bom, as plaquetas elas estão relacionadas com a parte da hemostasia. Se o paciente ele tem alteração estrutural, por exemplo, na plaqueta, então ele pode ter algum tipo de anomalia, que eu vou falar para vocês mais lá na frente sobre a Bernard-Soulier, por exemplo, que é uma alteração estrutural na ativação da plaqueta. Ou até mesmo na parte da quantidade dessas plaquetas, que aí podemos analisar e verificar os vários tipos de púrpuras que estão presentes nesses pacientes. Ou até mesmo alterações em que não está relacionado justamente com as plaquetas, mas sim com as proteínas que são importantes para a ativação da coagulação, que aí nós temos as coagulopatias. Então, o hemograma, ele acaba sendo o nosso carro-chefe do setor de hematologia, porque é nele que a gente vai, pelo menos, analisar de forma inicial se o paciente tem algum tipo de patologia. E o que é interessante do hemograma é que ele vai dizer exatamente como é que está a situação do paciente, uma situação atual. Ou seja, o hemograma que você faz hoje, ele vai estar te dando os resultados de hoje. Se você repetir esse mesmo hemograma daqui a uma semana, pode ser que não tenha os mesmos resultados. Para algumas patologias, no caso, o hemograma ele acaba sendo crucial para, no caso, um médico poder determinar qual vai ser a melhor terapêutica ou conduta clínica para aquele paciente. Querem um bom exemplo? É a questão da dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, a evolução dela é muito rápida. Ela inicia com uma febre hemorrágica normal. O paciente ele pode apresentar febre, náusea, dor no corpo, até mesmo as famosas manchas. Só que em 3 a 5 dias após desse quadro inicial, que é igual para todas as dengues, o paciente ele pode desenvolver forma mais grave, que é a forma hemorrágica. E como é que a gente consegue determinar se o paciente está entrando ou não nessa forma hemorrágica? É o hemograma. Quais são os dados desse hemograma que ele vai me dizer isso? Eu posso analisar, e vou analisar para falar a verdade, as plaquetas, porque as plaquetas elas tendem a cair de forma muito brusca, principalmente lá no 5º, 6º dia após o início dos primeiros sintomas. E um outro dado que ele também é importante para fazer esse acompanhamento é o hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é uma relação que a gente diz entre a quantidade de células sanguíneas e o plasma.
Se o paciente está tendo uma queda abrupta da quantidade de plaquetas, então a quantidade que eu tenho ali de células sanguíneas acaba diminuindo, ou seja, eu tenho mais plasma do que células sanguíneas. E aí, nesse paciente, a gente observa o quadro justamente hemorrágico. Então, o hemograma ele acaba sendo importante para fazer até mesmo esse tipo de acompanhamento nesses pacientes. Então, ele nunca é algo fixo, para falar a verdade. Ele é um exame que ele está sempre acompanhando qualquer tipo de alteração que possa acontecer nesse paciente. Então, a gente divide didaticamente o hemograma em 3 componentes, ou em 3 partes. Nós podemos dizer que existe o eritrograma, em que a gente vai analisar, na verdade, a série vermelha, especificamente as hemácias. A gente tem o leucograma, ou como alguns falam, em leucometria, em que vamos estar analisando a quantidade ou a parte branca, no caso aí são os leucócitos. E ainda tem um plaquetograma, que a gente vai estar analisando especificamente a hemostasia, ou seja, as proteínas plasmáticas que fazem parte da coagulação sanguínea e juntamente com as plaquetas. Então, essa divisão desses componentes, eles serão importantes porque aparentemente a gente consegue analisá-los isoladamente, mas dependendo do tipo de patologia, a integração entre um ou outro componente, 1, 2 ou os 3 componentes, elas acabam sendo cruciais para poder determinar o tipo de patologia ou até mesmo indicar qual é o tipo de patologia que o paciente apresenta. Então, para casos de anemia, qualquer tipo de anemia, então as anemias vamos analisar através do eritrograma. As leucemias a gente analisa através do leucograma, não somente as leucemias, mas também os processos infecciosos de modo geral. O leucograma ele acaba dizendo também muita coisa. E além disso, leucemia ela não vai alterar somente o leucograma, ela também pode alterar os outros componentes, ou seja, ela também pode alterar a quantidade de plaquetas e também a quantidade de hemácias. Então, dependendo do tipo de patologia, eu posso observar alterações em um ou mais desses componentes. Em relação ao eritrograma, quais são os 3 dados, na verdade, importantes que nós analisamos sempre? O número de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Por que esses 3 a gente precisa olhar primeiramente? Porque aí são esses 3 aí que vão me dizer se o paciente está ou não com anemia. Eu falei para vocês, e reforcei várias vezes, para falar a verdade, que a anemia em si, se nós olharmos o que significa anemia, é uma diminuição na quantidade de hemoglobina. O que é hemoglobina? A hemoglobina ela é ferro. Boa parte da composição da hemoglobina é ferro. Então, se o paciente ele tem uma quantidade baixa de hemoglobina, então ele tem uma quantidade baixa, consequentemente, de ferro. Se ele tem hemoglobina baixa e ferro baixo, então ele tem um certo comprometimento em relação à oxigenação dos tecidos. Então, aí no slide, vocês podem observar que nós temos dados em relação ao homem e dados em relação à mulher. E se nós observarmos a quantidade de hemoglobina, veremos que há diferença entre o homem e a mulher. E por que eu tenho essa diferença em relação à hemoglobina? Tem a ver com a massa muscular. Lembre-se que o homem ele tem uma massa muscular muito maior do que a mulher. Consequentemente, a quantidade de hemoglobina ela é muito maior. Assim como acompanha a quantidade de hemácias. Mas não pode-se determinar que somente a quantidade de hemácias que está abaixo do valor de referência, o paciente está com anemia. Não, não é isso. Lembre-se, anemia é sempre hemoglobina. Se a hemoglobina estiver abaixo do normal, então o paciente está com anemia. Hemácia, ela pode estar abaixo do normal, porém, pode ser a parte fisiológica desse paciente. Eu falei para vocês também outro ponto, outro detalhe importante, em que é bom sempre guardar os 3 ou os 5 últimos hemogramas. Porque nesses 3 ou 5 últimos hemogramas, você pode analisar nesses exames como é que está a quantidade de hemácias. Alguns pacientes, eles sempre têm a quantidade de hemácias abaixo do valor de referência. Aí você vai dizer que o paciente está com anemia? Não, isso significa que se nos últimos 5 exames o paciente sempre teve aquela quantidade X de hemácias, então aquilo é fisiológico desse paciente.
E o hematócrito, gente? O hematócrito nada mais é do que essa relação que eu falei para vocês, entre a quantidade que eu tenho aí de células sanguíneas, a relação, e a quantidade de plasma. E o hematócrito, ele também é um outro ponto em que ele vai me dizer duas coisas. Ou está tendo uma hemoconcentração, ou seja, tem a quantidade dessas células sanguíneas que está muito maior do que a quantidade de plasma, ou uma hemodiluição, em que é o contrário, eu tenho muito mais plasma do que células sanguíneas. O hematócrito também é outro dado que ele pode também determinar alguma coisa em relação à anemia. Outro ponto, né, do eritrograma é o que a gente chama de índices hematimétricos. O que são esses índices? É o VCM, HCM, CHCM, RDW. Eu até falei sobre esses índices na parte de citologia das hemácias. VCM, o nome é volume corpuscular médio. O que é o VCM? O VCM é tamanho, é volume dessas hemácias. Ou seja, o VCM ele vai te dizer se as hemácias elas são macrocíticas ou microcíticas. E o HCM? HCM é cor. Ele vai te dizer quanto tem de hemoglobina em cada hemácia. Então, o HCM ele vai te dizer se a hemácia ela é hipocrômica ou hipercrômica. Então, através desses dois índices, praticamente, VCM e HCM, é que a gente faz a classificação da anemia. Ou seja, a gente vai dizer se a anemia ela é macrocítica ou microcítica. A gente vai dizer se a anemia é hipocrômica ou hipocrômica ou hipercrômica. Tô ficando doida. Tá, então, esses dois dados é importante para a gente fazer a classificação. E o CHCM? O CHCM, ele é um dado também importante, porém, ele é um dado em que, se o paciente ele tem alteração dos dois primeiros, ou seja, se ele tem alteração do VCM e o HCM, o CHCM é uma concentração média da quantidade dessa hemoglobina entre o tamanho e a quantidade da hemoglobina. Esse CHCM, ele vai somente ter algum tipo de alteração, para falar a verdade, quando aquele quadro de anemia ele for persistente por muito tempo. Semanas, meses, até anos. Então, o CHCM, ele acaba acompanhando justamente esse tempo que o paciente está apresentando essa alteração, no caso, a anemia. E o RDW? RDW é o que a gente chama de anisocitose. Eu também falei sobre isso nessa aula de citologia das hemácias. Então, o RDW, ele vai te dizer exatamente como é que está a distribuição do VCM. Ou seja, o RDW vai te dizer se naquele paciente, se aquela população de hemácias, ela contém hemácias pequenas, juntamente com hemácias grandes, ou hemácias normais, juntamente com hemácias grandes, ou hemácias normais, juntamente com hemácias pequenas. Até mesmo esse RDW, ele vai te dizer se existe nesse paciente outros tipos de morfologias que não aquele que a gente conhece, a hemácia do disco bicôncavo. Aqueles outros tipos de morfologias de hemácia que eu mostrei para vocês também, as principais. Se tem muito, por exemplo, esferócito, ovalócito, drepanócitos, ou você tem os esquizócitos. Então, essas alterações morfológicas, o RDW também consegue identificar isso. Então, quando a gente analisa somente a parte das hemácias, então precisamos analisar cada dado e tentar tirar desses dados qual é o tipo de anemia que provavelmente esse paciente tem. O paciente está com anemia, por exemplo, microcítica, hipocrômica, e ainda tem o RDW bastante elevado. Aí eu vejo que o RDW desse paciente está com, deixa eu chutar aqui, 22%. Se ele está com 22%, então pode significar duas coisas. Se o VCM está dizendo que tem hemácias microcíticas, então as hemácias devem estar muito pequenas. Ou, além das hemácias estarem pequenas, ainda tem outros tipos de morfologia de hemácias que devem estar contribuindo diretamente para que esse RDW dê um valor alterado. Então, aqui é para mostrar para vocês que esses valores que nós utilizamos, VCM, HCM, CHCM, para falar a verdade, antigamente, antes de existir
o aparelho para fazer essas análises, a gente tinha de fazer isso uma conta matemática para poder liberar esses resultados. Tá? Então, a gente tinha que fazer o VCM, HCM, CHCM, aí uma continha para poder liberar. Hoje, eu preciso saber que existe essa continha? Sim, eu preciso. Por quê? Em alguns casos, dependendo do que está mostrando os resultados do VCM, do HCM, ou até mesmo do CHCM, você precisa, por exemplo, confirmar. Isso é muito comum quando a gente trabalha com aparelhos de hematologia, que nós falamos que são de 3 partes. A sub de quinta-feira viu lá o aparelho de hematologia, né, e eu falei para essa sub a questão da dificuldade, ou melhor, da limitação do aparelho, que no caso a gente precisa fazer uma lâmina para poder confirmar todos aqueles dados que o aparelho estava mostrando. Nesses casos em que o aparelho ele tem uma certa limitação técnica, a gente precisa fazer essas continhas, aplicar essas continhas do VCM, essas fórmulas, para poder confirmar realmente se o VCM que o aparelho está mostrando é isso mesmo, se ele não teve algum tipo de problema, algum tipo de alteração na hora de fazer esse tipo de análise. Então, essas continhas, essas fórmulas, elas existem e em algum momento você pode precisar dessa fórmula para poder confirmar o que o aparelho está te mostrando naquele momento. Agora vamos passar para o leucograma ou leucometria. Então, o leucograma, ele tem a parte da contagem total e a contagem diferencial de leucócitos. A contagem total dos leucócitos, antigamente a gente utilizava essa contagem na câmara de Milbauer, que a gente fazia uma contagem manual. Ocorria erros nessa contagem manual? Com certeza. Então, hoje, por conta da existência desses contadores eletrônicos, esses aparelhos automatizados de hematologia, então a contagem hoje ela é automatizada. Então, eu não preciso contar. O que eu preciso só analisar ao final é comparar a quantidade total desses leucócitos, se ele está dentro desse valor de referência. E eu falei para vocês o seguinte, abaixo desse valor de referência, abaixo de 3.500, o que pode significar isso para o paciente? Então, eu falei para vocês que abaixo de 3.500 pode ser algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção que pode estar consumindo esses leucócitos, ou até mesmo algum tipo de, ou até mesmo suspeita de paciente com HIV. Então, a gente precisa analisar por que o paciente está com uma quantidade baixa de leucócitos. E a quantidade elevada de leucócitos, eu tenho que analisar com cuidado. A quantidade elevada de leucócitos, dependendo dessa quantidade ou dessa elevação, pode ser um processo fisiológico normal. O paciente está febril e ele foi para o laboratório fazer algum tipo de exame. E aí, a quantidade de leucócitos dele pode dar, sim, um pouco mais elevada do que o normal. Mulheres no período menstrual também pode dar quantidade de leucócitos um pouco acima do normal. Então, eu preciso analisar o que é normal, o que é fisiológico e o que pode ser patológico. Então, tem alguns valores que a gente precisa observar. Então, até 12, 13 mil leucócitos, por exemplo, a gente pode ainda considerar que seja algum fator fisiológico que está influenciando diretamente nesse aumento da quantidade de leucócitos. E acima de 15 mil, 16 mil, 18 mil, pode e é algum tipo de processo infeccioso. E aí eu vejo números aberrantes da quantidade de leucócitos, estou vendo 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil ou mais de 100 mil, então é um caso para se analisar ou de até mesmo suspeitar que é algum tipo de leucemia. Então, o leucograma, essa contagem total aqui, ela vai te dizer mais ou menos o que você pode investigar nesse paciente. Além disso, eu falei para vocês, a gente tem o mínimo e o máximo dessa contagem. Então, quando a gente observa que está abaixo de 3.500, a gente tem um nome específico, nós chamamos de leucopenia. E quando está acima desse limite máximo e aceitável, a gente chama de leucocitose. E aí eu preciso analisar o que pode estar provocando no paciente esse quadro de leucopenia ou o que está provocando nesse paciente esse quadro de leucocitose. Então, da contagem diferencial desses leucócitos, aí a gente tem a contagem diferencial quando se utiliza
a porcentagem e eu posso utilizar contagem absoluta. Os contadores eletrônicos mais modernos, eles utilizam as duas formas. Eles colocam na diferencial, que é a porcentagem, e eles também colocam a absoluta. E aí, qual dos dois eu tenho que verificar? Qual é a mais correta, que eu posso dizer assim, entre aspas, tá? Porque depende muito do aparelho. O melhor mesmo é quando a gente trabalha com contagem absoluta. Porque nessa contagem absoluta, ela vai estar te dizendo exatamente quanto tem realmente de cada tipo de leucócito. Ou seja, ela vai te dizer quanto tem realmente de basófilos, eosinófilos, quantidade bastão ou bastonete, como alguns colocam, segmentado ou neutrófilos, como alguns colocam, linfócitos e monócitos. Então, ele vai te dizer a quantidade real de cada um. A diferencial, como ela é baseada na porcentagem, então ela pode te levar a algum tipo de erro na análise. Ela vai te induzir, para falar a verdade. Então, por que existem essas duas formas? Porque dependendo do laboratório, dependendo do tipo de aparelho de hematologia presente no setor, ou você vai utilizar a contagem diferencial, ou você vai utilizar a contagem absoluta. No LAC, por exemplo, a gente utiliza muito a fórmula leucocitária diferencial, porque o aparelho de hematologia que nós temos, ele faz a contagem bacana, ok, de hemácias, de plaquetas e de leucócitos. Bom, só dá para realmente ter certeza a contagem total. Essa diferencial não dá, porque tem essa limitação do aparelho. E como é que eu vou fazer essa contagem diferencial? Lâmina. Eu vou fazer o esfregar sanguíneo, eu vou corar a lâmina, vou para o microscópio e eu vou contar os leucócitos. Quantos? 100, do jeito como está aí. Eu preciso contar exatamente 100 leucócitos. 100 leucócitos equivale a 100%. E aí, ao final, eu vejo como é que está a distribuição desses leucócitos. A distribuição de quanto tem de eosinófilo, quanto tem de segmentário, quanto tem de linfócito, quanto tem de monócito. E se tem algum tipo de alteração, ou seja, se, por exemplo, a professora, eu peguei um hemograma que ele está dizendo que a quantidade de linfócito deu 44%. Ok, 44%, se você comparar com o valor de referência que está aí, que vai até 35, realmente ele está acima do normal. Mas, você já comparou como é que está a quantidade total desses leucócitos? Se a quantidade total de leucócitos estiver dentro do valor de referência, essa quantidade elevada que deu de linfócitos não quer dizer que o paciente está doente. O máximo que vai dizer é que o paciente, naquele momento que foi coletado o sangue para realizar o hemograma, ele entrou em contato com algum vírus e aí aumentou a quantidade de linfócitos. Para poder fazer a correlação que existe realmente algum tipo de patologia, eu preciso observar como é que está a distribuição desses leucócitos com a quantidade total deles. Se a quantidade total está me dando 22, 25, 28 mil leucócitos, e eu estou vendo que a quantidade de linfócitos está dando aí na casa dos 70%, opa, ok, eu tenho uma correlação aí. A quantidade de linfócitos ela está alta, acompanhando também a minha quantidade de leucócitos total. Então, isso significa que o paciente está assim com algum tipo de processo infeccioso. Qual? Eu não sei. Porque linfócito, ele indica o quê? Infecção viral. Qual tipo de infecção? Não dá para dizer. Então, cada um desses tipos de leucócitos, então, eles vão te dar uma ideia do que o paciente ele pode apresentar naquele momento. Então, lembre-se, quantidade aumentada de eosinófilos pode ser um processo alérgico, e aí depende desse processo alérgico, ou algum tipo de parasitose. Então, essa quantidade ou essa fórmula leucocitária é importante para a gente poder fazer esse tipo de ligação. Então, dependendo disso, ou dependendo da quantidade que a gente está observando que está dando algum tipo de alteração, então eu vou ter também esses nomes específicos. Então, acompanhando lá o que deu de leucopenia, que é a quantidade de leucócitos abaixo do normal, leucocitose, que aí está sendo a quantidade de leucócitos acima do normal, eu também posso colocar que existe basofilia,
basófilos acima do normal, ou basopenia, quantidade de basófilos abaixo. O mesmo serve para os outros, eosinofilia, neutrofilia. Então, esses aí, basofilia, eosinofilia e neutrofilia, significa que a quantidade dessas células está acima do normal. E basopenia, eosinopenia, neutropenia, linfopenia, monopenia, observe no final, penia. Então, significa que uma dessas células está abaixo do normal. As únicas duas células que vão acompanhar a mesma ideia de leucocitose vai ser a linfo, que aí é a linfocitose, e a monocitose. Então, para cada tipo de célula, a gente também pode colocar essas informações. E por que eu estou falando isso? Porque no hemograma, às vezes, é possível e dá também para colocar essas informações aí importantes. Eu estou observando que tem linfopenia. Eu posso colocar lá na observação do hemograma algo que eu observei, presença de linfopenia, por exemplo. O mesmo serve lá para as hemácias. Lembra do VCM, do HCM? Do VCM, que eu vejo o tamanho, volume dessas hemácias, macrocitose e microcitose. Eu também posso quantificar e colocar isso na observação do hemograma. Eu estou vendo aqui microcitose. Ok, coloco lá na observação, escrevo lá microcitose. Eu ainda posso quantificar essa microcitose em 1 até 4 cruzes. Que cruzes pra gente é o sinal de mais. Tá? Sinal de mais. Então, à medida que vai aumentando a quantidade desse sinal de mais, que significa cruzes, então ali está te dizendo que para aquele paciente, aquela alteração que você observou, ela está ficando cada vez, eu não diria aberrante, mas eu posso dizer que ela está cada vez mais frequente quando você observa a lâmina do paciente. Então, uma cruz significa que aquela alteração ela é discreta. Por exemplo, a microcitose ela é discreta. Se você colocar lá microcitose 4 cruzes, então isso significa que para aquele paciente, aquela microcitose ela está presente em toda a lâmina do paciente. Então, praticamente todas as hemácias estão apresentando microcitose. Certo? E aí ainda tem o que? Um plaquetograma, a análise das plaquetas. Então, hoje, graças a Deus, a contagem das plaquetas também é realizada pelos contadores eletrônicos, assim como a quantidade de leucócitos. E a quantidade de plaquetas, que aí esse símbolo PLT, significa que a quantidade ela pode variar muito. Não significa que a quantidade de plaquetas ela é fixa para cada paciente, ela pode variar até mesmo no mesmo paciente. Então, a variação dela aí é de 140 até 500 mil plaquetas. E a gente também pode e vai colocar se o paciente está apresentando trombocitopenia, quando está abaixo do normal, ou plaquetopenia, ou trombocitose ou plaquetocitose, quando está acima do normal. Lembrando que as plaquetas elas são importantes para manter a homeostasia, ou seja, o equilíbrio entre a quantidade lá de células sanguíneas e o plasma. Se eu estou vendo no paciente uma quantidade de plaquetas abaixo do normal, ou seja, se o paciente está apresentando uma trombocitopenia ou uma plaquetopenia, então significa que o paciente está perdendo esse tipo de equilíbrio. Tá? Mas aí, o que eu posso dizer para vocês? Essa quantidade abaixo não significa exatamente, meu Deus, o paciente pode ter hemorragia a qualquer momento. Não. Isso significa que o paciente está entrando em desequilíbrio. Tem pacientes que conseguem sobreviver tranquilamente com 20 mil plaquetas. O problema é que você triscou, ou você nem pensou, eu vou triscar no paciente, ele já está apresentando aquele pontinho meio angustiado, indicando que houve extravasamento sanguíneo. Tá? Então, assim, quantidade de plaquetas abaixo do normal é algo que chama atenção, nos preocupa, sim, mas eu preciso ter o cuidado nessa análise, porque nem sempre ela vai indicar que o paciente está morrendo, tá? Só está indicando que o paciente ele tem uma quantidade de plaquetas abaixo do esperado, mas aí a gente precisa acompanhar para saber o que está provocando essa quantidade de plaquetas abaixo do normal. O que? Pode ser algum tipo de virose, como eu falei para vocês. A forma hemorrágica do dengue, ela pode provocar isso? Pode.
E dependendo da quantidade dessas plaquetas e dependendo da patologia em si, então o paciente ele pode precisar sim de uma intervenção. Tá? E a quantidade acima do normal, que é a trombocitose. Acima de 500 mil significa que eu tenho muita plaqueta circulando nesse paciente, certo? Ok. O que acontece ou o que pode acontecer nesse paciente? Se ele tiver uma quantidade muito acima, por exemplo, deu 1 milhão, 2 milhões de plaquetas, nossa, é muita plaqueta. O que pode acontecer? O excesso de plaquetas, ela começa a passar naqueles vasos de pequeno calibre, ela pode simplesmente se embolotar, coagular e interromper o fluxo sanguíneo. Então, por isso que a gente precisa analisar a quantidade de plaquetas para saber se o paciente está abaixo, ou se ele está com plaquetopenia, ou se ele está apresentando uma plaquetocitose ou uma trombocitose. Isso aqui é a base para a gente poder entender boa parte dos hemogramas e também dos casos clínicos. Então, eu passei para vocês 2 casos clínicos bem interessantes, que querendo ou não, complementa o outro, mas a análise em si, ela é diferente. O raciocínio, ele pode ser o mesmo, mas a conclusão que pode estar provocando aquele quadro, tanto no caso clínico do paciente 1 quanto do paciente 2, são totalmente diferentes. Calma, a gente vai chegar lá. Na próxima aula, eu vou explicar o raciocínio em relação a esses casos clínicos, tá bom? Não se desesperem ainda, certo? Bom, gente, era isso que eu precisava falar para vocês sobre essa aula inicial de hemograma. Espero vocês na próxima aula.